Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre o nosso processamento químico para fazer a revelação, né, das nossas radiografias, principalmente intrabucal. Vai conhecer um pouquinho sobre a sequência desse processo, como ocasiona aí para que seja realizado de uma maneira efetiva, que não comprometa a visualização das estruturas anatômicas, né? Porque isso aí é importante para um diagnóstico, para complemento, né, de um achado clínico para poder fazer a junção de um diagnóstico. Antes da gente falar de processamento químico, a gente vai falar um pouquinho rapidamente sobre o aparelho de raio-x odontológico, tá? Obviamente, vocês já tiveram na disciplina de física, né, sobre todos os processos físicos que acontecem nos aparelhos, nos transformadores, nos aceleradores. Então, não é o objetivo da aula de hoje falar sobre o processo físico da tomada radiográfica, tá? Então, eu coloquei para vocês dois tipos de aparelho de raio-x odontológico. A gente tem diversos modelos, né? Então, a variação do modelo, ele vai variando de acordo com a marca, tá? Mas a finalidade, ela é a mesma. Mais para frente, a gente vai ver um pouquinho o aparelho para raio-x digital, ele modifica um pouquinho só a parte do sensor, mas a composição do aparelho em si, ela não sofre a modificação, tá? Então, praticamente, a gente tem aí quatro partes importantes. A gente tem uma base, né, que é essa daqui. A gente tem um corpo desse raio-x. A gente tem um braço articulador e a gente tem um cabeçote, tá? Essa base aqui do raio-x, então, por exemplo, desse aparelho é esse, daqui é essa base. Essa base, ela pode ser fixa ou ela pode ser móvel. Então, tem profissionais que optam por deixar essa base fixa na parede, então é fixada na parede, aí o que faz o movimento só é o corpo e o braço articulador, tá? E tem outros que colocam como se fosse uma espécie de um pedestal e rodinha para poder colocar, né, ou esse raio-x aí, esse aparelho onde for necessidade à disposição para poder fazer a radiografia dentro do consultório, tá? Então, a base é essa. A gente tem essa parte aqui, que é o corpo, né? Então, essa parte do corpo, a gente tem parte elétricas, de uma forma geral, onde a gente tem os autotransformadores, os estabilizadores de corrente, os reguladores de miliamperagem, seletores de quilovoltagem. Então, essa parte aqui, ela é uma parte importante, né? Que tenha essa composição dessas partes elétricas. A gente tem esse braço aqui, que a gente chama de braço articulador, que é ele que vai permitir os movimentos do cabeçote nos planos verticais e horizontais, tá? Então, essa parte aqui do cabeçote é uma parte blindada, né, para o tubo de raio-x. Eles têm os colimadores, né, metálicos, localizadores aí, e é ele que vai fazer todas as incidências, né, para que essa produção de raio-x ela aconteça. Tudo bem? E aí, aula passada, a gente falou um pouquinho, vocês fizeram um trabalho para entrega sobre algumas técnicas radiográficas, né? Algumas técnicas específicas, né? Vocês viram lá a técnica da bissetriz, paralelismo, eu não coloquei outra, mas tem plano de Camper e entre outras. Falaram um pouquinho sobre radiografia intrabucal, extrabucal, panorâmica, né? Teles e tomografia. Por que eu coloquei isso para vocês aula passada? Quando a gente não tem posicionador, não tem desculpa para que a gente não realize as tomadas radiográficas, tá? Então, aí, para que quando não tenha posicionador e essa técnica ela seja executada, a gente tem as técnicas que vocês pesquisaram lá dos filmes lá intrabucais. Então, a técnica da bissetriz, do paralelismo, a gente utiliza principalmente quando a gente não tem posicionador, tá?
E quando a gente tem posicionador, a coisa ela fica muito mais simples. Por quê? Porque eu tenho posicionadores para dentes posteriores, para dentes anteriores, para interproximal, tá? E aí fica simples. Eu tenho uma borrachinha aqui, que essa borracha é onde o paciente ele morde. Eu tenho essa parte aqui que é do círculo, onde eu posiciono o cabeçote e eu faço a minha disposição, o meu disparo, para que esse raio-x ele seja efetuado na região que eu quero, tá? Então, quando a gente tem posicionador, a coisa ela fica bem mais fácil de executar, tá? É só posicionar o paciente, né, de uma maneira que eu consiga movimentar esse braço articulador e traçar o meu plano vertical horizontal, o que eu quiser fazer a radiografia. Esse saquinho plástico, ele vai coberto, né, porque esse posicionador, ele pode ser usado, né, mais de uma vez no decorrer do dia, lembrando que esse posicionador, ele é autoclavável, então, ele pode ser reutilizado várias vezes, tá? Então, eu coloco o filme, posiciono o filme. Então, aqui, ó, no caso, eu posiciono o filme na região que eu quero, uso o meu posicionador, se ele é direito, se ele é do quadrante direito ou do lado esquerdo. E aí, a partir do momento que eu coloquei meu filme, eu posicionei aqui na área que eu quero, é só eu posicionar o cabeçote e fazer o disparo, tá? Então, não tem muito segredo fazer as radiografias na prática. Então, aqui é de uma maneira que o paciente ele faz a própria elevação, né, do filme, segura para a gente posicionar. Então, essas 4 imagens aqui são da aula passada, que a gente não vai entrar em detalhe, porque vocês já fizeram pesquisa, então tem angulação, né, tem plano de cabeça, plano de angulação de dedo, de filme. Então, isso aqui é de uma maneira mais clara aí que eu coloquei para vocês, que a gente também pode realizar os exames intrabucais caso a gente não tenha o posicionador, tá? Então, aqui é um aparelho, né, de tomografia, perdão, de panorâmica, aonde é posicionada a cabeça do paciente e essa máquina ela faz o movimento aí de rotação. Então, todos os exames realizados fora da boca, a gente denomina esses exames de extrabucal. Então, a gente viu que tem a panorâmica, tem as tele, tem a tomografia, tá? Então, tudo que a gente faz fora da boca, que a gente tem equipamento para realização disso, a gente chama de extrabucal. Tudo que a gente posiciona dentro da boca é um exame intrabucal. Esse exame intrabucal, a gente tem diversos tipos de raio-x para poder fazer, que são o que vocês pesquisaram da aula passada, os periapicais, interproximais, oclusais, que a gente vai ver um pouquinho agora mais para frente, tá? E a radiografia digital, que é uma coisa agora que a gente está usando bastante, a gente chama isso de radiografia digital direta. Então, no lugar do filme, a gente tem um sensor. Então, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Então, a gente tem um sensor, né? A gente tem um posicionador para localizar a região. Só que ao invés do filme vai esse sensor ele vai diretamente conectado ao computador, aí depende da disposição, depende do equipo, né? Que o dentista ele está utilizando esse recurso. Então pode ser uma tela interligada aí o equipo, ou ela pode ser interligada ao computador. Essa imagem a partir do momento que é feita a emissão, a gente consegue visualizar, consegue repetir várias vezes, se for necessário, e fazer a impressão também dela, tá? Então, isso aí é um recurso hoje que a gente tem, muito bom, muito utilizado, principalmente em centros odontológicos grandes, né? Em algumas também especialidades odontológicas que se faz necessário raio-x em várias fases do tratamento, principalmente em endodontia, né? A gente faz uma inicial, faz algumas no trans, aí antes de fazer a obturação do canal, e faz radiografia final. Então, quando a gente tem um equipamento desse, de uma resolução bacana, de uma tecnologia também bem inovada, bem utilizada, a gente vai esse serviço aí ele vai ser muito útil aí para a gente na nossa atividade diária, tá? Então, os intrabucais, a gente tem
tamanhos de filmes diferentes para periapical, para interproximal e para oclusal. Esses filmes, eles são de diâmetros de centímetros aí diferenciado e posicionados também dentro da cavidade bucal, tá? Os extrabucais, a gente precisa de chassi, né? Um porta-filme aí para poder, né, fazer a guarda e posteriormente a revelação, né? E a vantagem do digital é que a gente evita de todos esses processos, né? A gente não tem processo químico, a gente não necessita de chassi, a gente não tem processo de revelação, isso tudo vai diretamente para o computador, o que facilita muito a nossa vida, né? Então, para filme periapical, a gente utiliza o filme 3x4. O interproximal, a gente utiliza também o 3x4 e o oclusal o 5x7, tá? Quando a gente recebe um filme para poder fazer a sequência da revelação, a gente faz essa revelação dentro de uma caixa, né? Essa caixa, ela tem paredes duplas, ela tem um infra vermelho que não permite, né, a entrada da luz do ambiente para dentro dessa caixa, senão a gente queimaria esse filme. Então, quando a gente recebe esse filme aqui, a gente tem essa lingueta aqui que facilita a nossa abertura dele. Então, a partir do momento que eu acabei de fazer meu raio-x, independente se foi periapical, se foi uma interproximal ou uma oclusal, a gente vai levar esse filme para dentro dessa caixa, e aí por dentro da caixa a gente vai abrir esse filme e vai ter essa seguinte composição, tá? Então a gente tem um envelope, né? A gente tem um papel colorido aqui, a gente tem um chumbo, a gente tem um invólucro aqui preto e a gente tem o filme propriamente dito. Aqui, vocês estão vendo que tem uma bolinha? Isso aqui chama picote, tá? Então, quando a gente for fazer a radiografia do paciente, esse picote ele sempre tem que estar voltado para o aparelho, tá? Então, a gente vai ver a propriedade de cada uma. Então, essa parte aqui, essa é uma parte plástica desse envelope que ele impermeabiliza o filme, tá? A gente tem esse chumbo aqui, que esse chumbo ele vai reduzir a dose de radiação, ele permite radiação secundária. A gente tem esse envelope preto, que ele evita, né, a sensibilidade da luz, né? E a gente tem o nosso filme propriamente dito, que ele é composto por uma emulsão, ele é uma dupla camada de gelatina composto de brometo de prata, tá? Então, aqui de uma outra vista, vocês estão vendo. Então, é essa maneira aqui que a gente vai ter que fazer a abertura dentro da caixa. E pelo picote, a gente tem uma prisilinha que a gente coloca o filme para a gente ter a sequência do nosso processamento químico para revelar. Então, aqui, de uma outra vista, é o nosso invólucro, o nosso envelope que vai impermeabilizar o nosso filme, tá? Ele geralmente ele é de plástico, não estão fabricando quase mais em papel, tá bom? O que a gente falou também, a parte do papel preto, que essa parte aí, ela é uma parte importante, que ela vai fazer o bloqueio da luz, né? Ela vai evitar essa sensibilidade que a luz nos dá. O chumbo, que é essa lâmina também que vai fazer parte dessa composição do filme, que ele vai reduzir também a dose de radiação e a radiação secundária. A lingueta que a gente falou agora, que ela que vai ser parte importante para a gente iniciar a nossa abertura do filme, e ela também oferece as informações, né, de composição, de marca, né, de fabricante que esse filme ele oferece para a gente. Então, isso aqui é de uma outra vista. Então, essa primeira imagem aqui era quando esse papel, esse invólucro, esse envelope era, né, fabricado em outros lugares aí e que não permitia, né, ser de plástico. E aí, hoje a gente utiliza isso aí bem pouco, tá? Mas a gente vai utilizar os filmes aí subsequentes. Então, o processamento químico, que nem eu falei para vocês, ele é super importante, ele tem uma sequência para que seja feito com uma resolução boa, né?
com uma eficácia, porque não adianta a gente fazer uma radiografia bem feita e não fazer um processamento químico também correto. Então, aí não vai adiantar muita coisa. Então, a caixa, a câmera escura, ela também vai diferenciar, né, pelos modelos, mas a função ela é a mesma. Então, ela tem essas duas aberturas que permite a gente fazer a colocação dos nossos braços aqui, das nossas mãos. Internamente, a gente tem três repartições, três copos ali, que a gente vai ver para a sequência da revelação manual. Para que isso aconteça, a gente precisa de um revelador e fixador, tá? Então, a princípio, a gente vai fazer a introdução desse filme dentro do revelador, depois a gente vai ter um processo de lavagem, que vai ser na água, e depois a gente vai fixar essa imagem no fixador. Então, esse revelador e esse fixador, a gente preenche os campos dentro da nossa câmara escura, tá? Então, aqui é uma outra vista, né, que permite a gente colocar as nossas mãos, fazer a abertura naquela sequência lá que eu falei para vocês, puxando da lingueta até a retirada do filme. A gente nunca coloca a mão, né, no filme. A gente sempre pega ele pela lateral ou pega ele com uma prisilinha que a gente tem para a gente poder fazer o mergulho dele nas soluções. Então, aqui, ó, que nem eu falei para vocês, a gente tem três repartições. Então, existe uma sequência. Então, essas repartições, ela fica dentro da câmara escura. Então, essa primeira repartição, ela vai ser a disposição do revelador, tá? A gente coloca a metade do copinho aqui de revelador. Essa outra disposição desse copinho vai ser a água. E a última, a gente faz a fixação. Toda câmara escura que a gente for revelar tem que ter essa padronização dessa sequência, tá? Porque a gente já sabe por onde a gente começar. Se porventura essa disposição ela não seja, né, colocada dessa maneira, a gente queima, a gente perde essa nossa radiografia. Então eu não posso começar a fazer a revelação do meu filme pelo fixador, tá? Então tem que ser seguir essa sequência padronizada que vai dentro da caixa. Então dentro da caixa eu abro o meu filme, peguei meu filme, vou fazer o mergulho dele aqui no revelador, depois eu passo pela água e depois eu passo pelo meu revelador. Tem tempos para poder fazer esse mergulho do raio-x, né, do filme radiográfico dentro desses compartilhamentos, tá? Então, geralmente, quando a gente mergulha o filme no revelador, teoricamente, era para ficar de 2 a 5 minutos, tá? Depois que ficou esse tempo, de 2 a 5 minutos dentro do revelador, eu retiro e mergulho ele dentro da água. Faço o enxágue dele de 30 segundos. Depois que eu fiz o enxágue, eu passo para o próximo potinho, que é o fixador, que ele tem que ficar de 2 a 4 minutos. A partir do momento que eu mergulhei ele no fixador, eu já posso abrir esse compartilhamento aqui da minha câmera escura, tá? Porque aí não tem nenhum perigo desse filme ter algum comprometimento aí da imagem e não ser mais fixada, tá? Porque teoricamente ele já foi revelado. Então isso aqui é de uma vista interna, né? De uma vista que a gente está vendo de cima para baixo. A gente faz essa abertura, obviamente, com a tampa fechada. A gente consegue visualizar aqui nessa parte laranja. Faz a abertura, mergulha primeiro no revelador, passa para a água e termina no fixador. Esses processos, quando a gente fala de 2 a 5 minutos, 30 segundos, de 2 a 4 minutos, e depois que a gente faz a fixação dele, a gente também tem que lavar esse filme aí por volta de 5 a 10 minutos. A gente sabe que na prática, o profissional ele acaba burlando um pouco esse tempo de exposição, ou de revelador, ou de água, ou de fixador. É onde a gente não consegue ter boas resoluções dos nossos filmes, tá? Então, quando a imagem ela está muito clara, que não te permite identificar nem as estruturas anatômicas da região do dente a ser avaliado, a gente tem que deixar novamente no fixador no tempo estimado para que essa imagem ela possa fixar mais, escurecer mais, para que a gente consiga identificar. A partir do momento que eu fixei ela, eu não posso voltar ela de novo para o revelador, tá? Então, a única coisa que eu posso fazer é quando eu chegar no nível 3
e eu ver que a imagem ela tá muito clara e eu não deixei o tempo suficiente, que geralmente é de 2 a 4 minutos, aí eu olhar e mergulhar novamente no fixador para que essa imagem ela escureça e que me permita melhor avaliação do raio-x, tá? A gente tem uma tabelinha de tempos aqui, isso varia de acordo com a temperatura ambiental, mas foi o que eu acabei de falar para vocês. Então, esse tempo aqui, ó, de revelação, ele vai de 2 a 5, o enxágue, ele vai de 30 segundos, e a fixação de 2 a 4, e a lavagem final de 10 minutos. Essa tabelinha aqui, ela é uma tabela preconizada, né, de proteção radiológica, de controle de qualidade da radiologia odontológica, né, de dois autores aí, de vários livros famosos, com base científica comprovada de que uma tomada radiográfica feita, né, executada de uma maneira correta, em um bom processamento químico, né, do nosso filme, garante, né, a eficácia e a junção aí para um bom diagnóstico, tá? Hoje a gente tem alguns convênios que exigem radiografias iniciais, trans e finais de alguns procedimentos específicos, e a partir do momento que a radiografia ela não está bem processada, ela pode estar bem executada, mas ela não está bem processada, ele pode glosar o procedimento e esse procedimento não ser pago, tá? Então, isso daí é importante. A gente sabe que a nossa realidade hoje, dentro dos consultórios, o próprio dentista acaba fazendo a radiografia, fazendo o processamento químico, né, e o arquivo desse filme, né, dessa revelação. Mas a gente também sabe que tem alguns centros, né, de radiologia, onde tem a parte odontológica, onde faz documentação, periapicais, panorâmica, teles e as tomografias, que aí quem acaba executando é o técnico mesmo. Só que a gente também tem que saber a nossa importância de atuação, independente de que campo a gente vai estar, porque isso pode comprometer uma clínica de um paciente. Pode ter também a reincidência aí de algumas coisas, de repetição, de atrasar diagnóstico. A gente também tem que saber a nossa importância aí dentro do estabelecimento que a gente estiver trabalhando, tá bom? Então, a nossa aula de hoje era essa, tá? Espero que tenha ficado claro esse processo químico e tão importante, né, que se faz necessário a partir do momento que a gente desenvolve algumas técnicas, e a importância do reconhecimento, né, das estruturas, que a partir do momento que eu reconheço as estruturas, eu tenho que chamá-las pelo nome, e a importância de cada tipo de componente de filme também, para que eu entenda esse processamento, essa produção de raio-x e essa composição que antecede essa produção, tá bom? Então, estarei aí disponível na plataforma para qualquer dúvida e esclarecimento, tá bom? Então, até já, fiquem com Deus.